É. Começar exportando bilhões de dólares dos recursos naturais mais valiosos do planeta parece o cenário ideal, né? Nossa, com certeza. A princípio, isso traz uma riqueza imensa para dentro de casa. Exato, Monique. Mas aí a gente descobre que esse exato sucesso comercial, ironicamente, é o que está matando as fábricas do próprio país. É quase um roteiro de ficção onde o tesouro, sabe, vem com uma maldição. E o mais fascinante, Jonas, é que esse paradoxo todo pisca o dia inteiro nas telas do mercado financeiro. E, claro, dita o preço do pão lá na padaria, que é a nossa taxa de câmbio. Pois é. E hoje é dia 24 de março de 2026. Nós preparamos uma análise bem profunda nas engrenagens mais complexas da nossa economia. Tudo apoiado num levantamento fresquinho do Boletim Focus. Isso, Focus, que foi publicado agora há pouco, em 20 de março de 2026. E a gente também vai usar um documento de trabalho de nível doutoral, que foi elaborado neste exato mês. Bem-vindos ao Macroeconomia. O título do episódio desta nossa análise de hoje é Decifrando o Câmbio. E olha, é um prazer imenso estar aqui para desvendar por que o real é uma das moedas mais voláteis do mundo, viu? A gente vai dissecar como essa variação absurda do dólar afeta desde a prateleira do supermercado até o processo silencioso de desindustrialização do país, né? Exatamente. E no finalzinho vamos detalhar as projeções estratégicas do mercado até 2029. Perfeito. Mas antes da gente mergulhar nos dados de fato, a gente quer agradecer imensamente a audiência contínua de todo mundo. Com certeza. E vale lembrar que este nosso mergulho é um oferecimento do nosso próprio canal, Macroeconomia, que traz compilação de análises e notícias sobre macroeconomia, tecnologia e inteligência artificial. Então já sabem, não deixem de curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo. Bom, Jonas, vamos direto ao ponto, porque a primeira coisa que chama a atenção nesse paper doutoral é a comparação do nosso quintal com os vizinhos. O Brasil opera sobre o que os manuais chamam de câmbio flutuante administrado, certo? Em teoria, a moeda flutua livremente, mas o Banco Central intervém quando dá algum estresse extremo. Só que a oscilação do real frente ao dólar é uma anomalia estatística na América Latina. É uma anomalia gigantesca. Mas assim, em que proporção? Olha, a volatilidade anualizada do real orbita entre 18% e 22%. Se a gente olhar para o peso mexicano, por exemplo, que também é uma grande economia emergente e super exposta aos Estados Unidos, a volatilidade cai para a faixa de 12% a 15%. Caramba, a diferença é enorme. E o Chile? O peso chileno, que é meio que o benchmark tradicional de previsibilidade aqui da região, varia só entre 11% e 14%. Ou seja, a nossa moeda é estruturalmente muito mais instável do que a dos nossos pares. Mas o que justifica essa montanha-russa toda? Quer dizer, a gente tem reservas internacionais super robustas, não tem? Por que a nossa moeda balança tanto ao menor sinal de vento lá fora? Então, o estudo destrincha isso em 3 motores principais. O primeiro é, ironicamente, uma virtude que acaba virando defeito, que é a altíssima liquidez. Ah, o volume de negociação? Isso. O volume diário de negociação do real hoje supera 20 bilhões de dólares. É muito fácil, muito barato entrar e sair do real. Entendi. Então, se um grande fundo global precisa se desfazer de ativos de risco rapidamente, ele não vai vender a moeda da Turquia ou da África do Sul. De jeito nenhum. O mercado lá é estreito, o preço ia desabar na hora de vender. Ele vende o real, porque tem sempre alguém comprando. Basicamente, somos o caixa eletrônico dos mercados emergentes. Ou seja, a gente apanha não porque somos necessariamente os piores, mas porque somos os mais fáceis de acessar na hora do pânico, né? Exatamente isso, Jonas. O que já nos leva ao segundo motor. O famoso carry trade. Vamos pausar aqui porque carry trade é um jargão que se ouve muito, mas a mecânica por trás é fascinante. Deixa eu ver se consigo desenhar a engrenagem e você me corrija, Monique. Manda bala. Um grande investidor institucional vai lá no Japão, onde a taxa de juros é quase zero, pega bilhões de ienes emprestados, converte isso para reais e compra títulos do governo brasileiro pagando, 10 ou 11% ao ano. É bem por aí. E aí ele embolsa essa diferença colossal. É basicamente dinheiro de graça, certo? É dinheiro de graça. Até a música parar de tocar, né?
O problema estrutural dessa operação, Joanas, é que o investidor não está nem aí para os fundamentos de longo prazo da economia brasileira. Ele está ali só pelo diferencial de juros. Totalmente. Aí, se sai uma notícia de que um banco regional lá nos Estados Unidos quebrou, ou um dado de inflação americana vem forte demais, o pânico se instala. E esse investidor precisa cobrir aquele empréstimo no Japão urgente. Exato, então todos eles tentam vender os títulos brasileiros e comprar dólares no mesmo milissegundo. O resultado é uma fuga de capitais super violenta que faz o real despencar da noite para o dia. Nossa, é tipo uma manada de elefantes tentando passar por uma porta giratória ao mesmo tempo. Boa analogia. E aí entra a terceira questão, que é o nosso risco fiscal crônico. A incerteza constante sobre a dívida pública brasileira funciona como um megafone para esse pânico todo. Mas, Monique, aqui tem um mito que o senso comum adora repetir e que o documento que a gente está analisando destrói completamente. A ideia de que o Banco Central consegue segurar a cotação do dólar simplesmente aumentando a taxa Selic. Ah, sim, a chamada paridade descoberta da taxa de juros. É aquela teoria clássica de que juros mais altos atraem mais dólares e valorizam a moeda local. E por que isso é um mito na nossa realidade? Por quê? A análise empírica do paper pega essa teoria e mostra que ela simplesmente não se sustenta na magnitude que a gente imagina. Os dados provam que o diferencial de juros, a nossa Selic versus os juros lá fora, explica uma fatia minúscula da variância do nosso câmbio. Minúscula tipo quanto? Apenas de 8 a 12%. 8 a 12%. Nossa, isso é quase nada. Quer dizer, se o Banco Central subir os juros só para tentar frear o dólar, o efeito mecânico é super fraco. Muito fraco. As verdadeiras forças motrizes são externas e totalmente ligadas ao risco. O ciclo financeiro global, que é medido por aquele índice VIX. O famoso índice do medo em Wall Street, né? Esse mesmo. O VIX somado ao nosso risco país, o CDS, explicam juntos de 45% a 55% de toda a oscilação do dólar no Brasil. Então, tentar controlar a cotação do dólar, manipulando a Selic, é como tentar, sei lá, parar um trem desgovernado usando o freio de mão de um Fusca. Quase isso. Não, pera. Se a gente está falando de um fenômeno global de aversão a risco, do VIX, é mais como tentar segurar um tsunami interno no Oceano Pacífico usando um guarda-chuva lá na praia de Copacabana. Olha, é a analogia perfeita, Jonas. O VIX dita a maré do mundo. Quando o pânico sobe lá fora, o capital seca nos mercados emergentes. E não importa se a Selic está a 10%, 12% ou 14%. O guarda-chuva da política monetária local não dá conta de segurar a onda de um choque externo. De jeito nenhum. Bom, isso nos leva ao mundo real, longe ali dos gráficos. Já que o dólar sobe e desce, puxado por esse tsunami global e amplificado pelas nossas próprias confusões fiscais, como é que isso atinge o cidadão comum? Porque o câmbio tem um impacto profundamente físico lá na prateleira do mercado. Exato, bate no bolso. Como funciona essa mecânica? Essa mecânica se chama pass-through cambial. É a intensidade e a velocidade com que a alta do dólar se infiltra na economia real, virando inflação mesmo. E no Brasil, o estudo estima que essa transmissão fica entre 10% e 25% no curto prazo. Deixa eu traduzir a matemática aqui. Se o real perde 20% do seu valor frente ao dólar, isso vai gerar um aumento direto na inflação oficial, no nosso IPCA, de 2 a 5 pontos percentuais ao longo de 12 meses. Exatamente. É uma pancada muito severa no custo de vida. E o que torna isso um problema crônico é a assimetria social brutal desse repasse, né? Pensa nas proporções do orçamento das famílias. É desesperador. Uma família no primeiro quintil de renda, que são os mais pobres do país, gasta aproximadamente 35% de tudo que ganha apenas com alimentação básica. Enquanto as famílias mais ricas comprometem em torno de 18% da renda com comida. E os alimentos essenciais, tipo trigo, soja, milho, as carnes, são todos precificados globalmente em dólar. Pois é. O agricultor brasileiro sempre tem a opção de exportar a safra dele. Então, para ele vender o pão ou o óleo de soja aqui dentro, o preço interno tem que acompanhar o preço internacional em dólar. O que significa que o encarecimento bate diretamente na mesa de quem tem menos margem de manobra no orçamento. Bate em cheio. O estudo quantifica isso com uma precisão que chega a ser dolorosa, Jonas. O índice de Gini, que é aquela métrica padrão para medir a desigualdade social,
sobe de 0,3 a 0,5 pontos a cada vez que a nossa moeda deprecia 20%. Nossa, aumenta a desigualdade na veia. Mas, Monique, tem um comportamento do varejo aí que sempre gera revolta e com toda razão, que é a tal da assimetria de transmissão. Ah, o efeito elevador e escada. Exato. Quando o dólar dispara hoje, o preço do óleo de soja ou do pãozinho francês sobe quase que no dia seguinte no supermercado. Mas quando o dólar cai, parece que o preço na prateleira esquece de descer. Por que essa resistência acontece na prática? Isso acontece muito por causa da psicologia de formação de preços e da necessidade de margem de proteção do varejista. Imagina o dono de um supermercado, Jonas. Quando o dólar sobe de repente, ele sabe que o trigo vai ficar mais caro. Mesmo que o estoque que ele tem no fundo da loja tenha sido comprado com o dólar barato, ele sobe o preço da prateleira na mesma hora. Ele faz isso para proteger o custo de reposição, né? Ele precisa de caixa para comprar o próximo lote, que com certeza já virá mais caro. Ele antecipa o choque. Mas quando o dólar cai, a dinâmica inverte. O varejista prefere segurar o preço lá no alto. Ele meio que justifica internamente que, ainda estou vendendo o estoque antigo que custou caro. Mas, na verdade, ele está inflando a própria margem de lucro ali no momento. Sim. Ele só vai baixar o preço se o supermercado vizinho começar a roubar os clientes dele com uma promoção. Ou seja, aqui no Brasil, o preço sobe de elevador, impulsionado pelo medo, mas desce de escada, arrastado pela concorrência. O que acaba consolidando uma conclusão bem sombria. A volatilidade cambial atua na prática como um imposto, invisível e regressivo. O imposto não legislado, né? Isso. Que pune impiedosamente quem ganha em reais e não tem como enviar dinheiro para fora, enquanto quem tem capital e portfólios diversificados no exterior acaba até ganhando dinheiro com a desvalorização. E o debate não para por aí. Porque, Jonas, se a depreciação constante é uma tragédia para a inflação e para a desigualdade, a reação natural seria pensar: bom, a solução é forçarmos um dólar super barato. Vamos valorizar o real ao máximo. Seria o paraíso do consumidor, não seria? Todo mundo viajando para o exterior, comprando eletrônicos importados baratíssimos, a inflação lá embaixo. Só que é exatamente aí que o país tropeça na própria riqueza. Entramos na temida doença holandesa. Doença holandesa. Para entender esse conceito estruturalista que foi muito explorado por economistas como o Dani Rodrik e depois adaptado para a realidade brasileira pelo Luiz Carlos Bresser Pereira, a gente precisa voltar na origem do termo, certo? Certo. Lá na década de 50, a Holanda descobriu reservas gigantescas de gás natural no Mar do Norte. Foi um boom espetacular de exportação e muito, mas muito dinheiro estrangeiro entrou no país. O que soa como uma bênção, claro. Mas esse excesso de dólares, ou de moedas estrangeiras entrando, fez a moeda local holandesa se valorizar absurdamente. A moeda ficou tão forte, Jonas, que nenhum outro setor da indústria holandesa conseguia exportar mais nada. Os produtos manufaturados deles ficaram caros demais para o resto do mundo comprar. Exato. As fábricas começaram a fechar as portas, o sucesso estonteante dos recursos naturais aniquilou a indústria de transformação. E esse é o paralelo assustador com o Brasil, né, Monique? Especialmente se a gente olhar para o superciclo das commodities ali entre 2003 e 2010. Nossa, nem me fale. Naquela época, a China estava crescendo a 2 dígitos e devorando o nosso minério de ferro, nossa soja. Tivemos uma enxurrada de dólares entrando no país. O câmbio médio na Elis anos ficou em R$ 2,35. Época boa para viajar, né? O poder de compra explodiu, a inflação estava bem domada. O que ninguém via era a corrosão acontecendo no chão de fábrica. Pois é. Com o dólar a R$ 2,35, ficou estupidamente barato importar praticamente qualquer coisa pronta da Ásia. Desde máquinas até calçados, componentes eletrônicos. E, por outro lado, o custo de produção dentro do Brasil, pagando impostos, salários, infraestrutura, em um real supervalorizado, deixou o produto industrial brasileiro totalmente invendável no exterior. Foi o gatilho que acelerou a nossa desindustrialização precoce. Os dados desse documento confirmam esse derretimento de forma bem clara. A indústria de transformação já representou quase 27% do PIB brasileiro lá no longínquo ano de 1985.
E hoje? Em 2023, essa participação despencou para minguados 11 a 12%. Nós passamos a usar o dinheiro da venda de produtos primários, que tem baixo valor agregado, para sustentar um vício de importar produtos de alta tecnologia. Trocamos toneladas de terra e ferro por microchips. Basicamente. E esse é o verdadeiro dilema que trava o Brasil, não é, Monique? É um cabo de guerra insustentável. É sim. De um lado, se o câmbio deprecia, a gente tem um surto inflacionário que esmaga o poder de compra das classes baixas. Mas do outro lado, se o câmbio valoriza, impulsionado pela exportação primária, a gente sufoca a indústria nacional porque ela perde completamente a competitividade. É estar espremido entre a inflação e o desemprego industrial. E para piorar o que já parece insolúvel, nós não temos nem o controle do nosso próprio destino financeiro, Jonas. Como assim? O estudo traz uma perspectiva internacional muito densa, capitaneada pelas teses da economista francesa Hélène Rey. A velha teoria do trilema macroeconômico. Aquela ideia de que um país não pode ter, ao mesmo tempo, câmbio fixo, livre fluxo de capitais e política monetária independente. O clássico das aulas de macroeconomia. Pois é, segundo a Hélène Rey, isso já não explica o mundo. Ela argumenta que o trilema virou um dilema. Num sistema financeiro globalizado e altamente integrado, a autonomia monetária de países como o Brasil é, na melhor das hipóteses, parcial. Então não importa muito qual é o nosso regime cambial de fato. Não. Se o Federal Reserve, o Banco Central americano, decide enxugar liquidez global, subindo os juros lá nos Estados Unidos, o ciclo financeiro muda para todo o planeta. O aperto de liquidez age como uma força gravitacional que arrasta o capital para fora dos países emergentes. É como se o Federal Reserve fosse o maestro da orquestra global. Se ele decide mudar a música, todos os outros países são forçados a dançar no novo ritmo, independentemente do quão bem eles estejam fazendo a própria lição de casa fiscal. Exatamente isso. Mas, Monique, a dúvida que surge é: a tecnologia não está criando atalhos para fugir desse sistema centrado no dólar? A gente ouve tanto sobre a desdolarização, os BRICS criando alternativas ao SWIFT, moedas digitais. Isso não muda o jogo. Então, o documento analisa essa transição tecnológica com muita sobriedade. Ele reconhece que inovações como o DREX, a moeda digital do nosso Banco Central, e o ICNY chinês são vitais. Eles criam novos caminhos, né? Sim, o objetivo dessas moedas digitais não é só modernizar o mercado interno, é tentar criar corredores de liquidação bilaterais. Imagina o Brasil vendendo soja para a China e a transação sendo compensada diretamente entre o DREX e o Yuan digital. Sem nunca precisar passar por um banco correspondente em Nova York e sem usar o sistema de mensagem SWIFT, que muitas vezes é usado como arma de sanções geopolíticas. Perfeito, faz todo sentido. Cria-se um ecossistema paralelo. Seria o início da construção de um bote salva-vidas para não dependermos exclusivamente do humor de Washington. É o rascunho de um projeto para um bote salva-vidas, mas o problema, segundo o estudo, é que declarar o fim da hegemonia do dólar amanhã de manhã é um tremendo exagero analítico. A infraestrutura técnica e regulatória para fazer essas moedas conversarem em larga escala ainda vai levar anos, talvez décadas, certo? Com certeza. Então, se a gente imaginar as finanças globais, o dólar não é apenas uma piscina da qual podemos sair. O dólar ainda é o próprio oceano onde todas as transações navegam. Entendi. E as projeções mais realistas dizem que essa dominância da moeda americana deve perdurar por pelo menos mais 10 a 20 anos, caminhando lentamente para uma multipolaridade e não para uma substituição abrupta. E é exatamente por isso que a nossa vulnerabilidade externa não vai desaparecer por um passe de mágica tecnológica no curto prazo. Continuaremos expostos aos ventos lá de fora, o que nos obriga a olhar para dentro com muito pragmatismo, Jonas. E por falar em pragmatismo, chegamos à parte mais tática da nossa análise de hoje. Consolidando todo esse histórico de solavancos externos, a nossa fraqueza industrial e o nosso cobertor fiscal, que é sempre curto, o que os agentes econômicos estão de fato projetando para os próximos anos. Isso, o documento ancora as expectativas no Boletim Focus do dia 20 de março de 2026,
Mas lembrando, aqui vamos detalhar cenários prospectivos e estratégicos, e isso nunca deve ser confundido com recomendação de investimento, tá? Exatamente. Sem recomendação de investimento por aqui. Bom, a visão agregada de mais de 130 instituições financeiras desenha 3 futuros possíveis. O cenário base, que o mercado acredita ter cerca de 55% de probabilidade de acontecer, projeta uma certa anestesia cambial. Anestesia? Como assim? A estimativa é de uma estabilidade nominal, com o dólar meio que estacionado numa banda entre 5,45 e 50 centavos até o fim de 2029. Tudo isso acompanhado de uma Selic caindo suavemente para 9,5% e a inflação pousando no alto de 3,5% em 2029. Olha, se a pessoa lê apenas as manchetes desses números, parece o paraíso da estabilidade, Monique. Mas quando a gente destrincha a mecânica da dívida nesse cenário base, a história muda de figura. É a velha metáfora da panela de pressão. Conta mais. O câmbio em 5,50 e a inflação em 3,5 passam a sensação de que o fogo está baixo. Mas a válvula está travada. A projeção mostra a dívida líquida do setor público saltando dos atuais 70% para alarmantes 79% do PIB até 2029. A Pamela está acumulando pressão silenciosamente, porque o desequilíbrio entre arrecadação e gasto não foi resolvido na raiz. Essa deterioração contínua da dívida é o que mantém o risco permanentemente elevado. É um equilíbrio extremamente frágil, Jonas. E se os ventos ajudarem? O que precisaria acontecer para as coisas melhorarem além dessa anestesia? Aí a gente entra no cenário otimista, com cerca de 20% de probabilidade. Para o dólar recuar e estabilizar entre 4,80 e 5,10, nós precisaríamos de um alinhamento raro de astros. Tipo o quê? Internamente, é a aprovação de reformas microeconômicas potentes que melhorem o ambiente de negócios e consigam frear o crescimento da dívida pública, ancorando ela abaixo de 75% do PIB. Externamente, o Federal Reserve precisaria entrar num ciclo bem agressivo de corte de juros, Inundando os mercados emergentes de liquidez, sem que a economia americana entre em recessão, claro. Isso, é pedir para o mundo inteiro cooperar. E o estudo também mapeia o reverso dessa moeda, que é o cenário adverso, com 25% de probabilidade. E a anatomia dessa crise é bem preocupante. O que desencadearia essa tempestade perfeita, Monique? A tempestade perfeita mistura o pior cenário da tese da Elaine Hein com a nossa mais clássica irresponsabilidade doméstica. O choque externo ocorreria com uma nova onda de aversão a risco global, talvez um conflito geopolítico expandido, derrubando os preços das commodities. E aí a soja e o minério despencariam, estancando a entrada de dólares no Brasil. E, simultaneamente, o mercado interno entraria em dominância fiscal. Que é o pesadelo de qualquer economista. Quer explicar essa mecânica, Jonas? Vamos lá. A dominância fiscal é quando o tamanho e o custo da dívida do governo ficam tão absurdos, batendo em 85% do PIB nesse cenário adverso, que a política monetária perde a utilidade. Trava tudo. Se a inflação sobe e o Banco Central tenta aumentar a Selic, o mercado entra em pânico. Porque eles sabem que juros maiores vão explodir a dívida do país, tornando o governo insolvente. Ou seja, subir o juro, em vez de atrair capital, causa fuga. Perfeito. A credibilidade simplesmente evapora. Os investidores percebem que a conta não fecha e começam a retirar bilhões do país. Nesse cenário de estresse agudo, o dólar poderia facilmente romper a barreira dos 6,50, podendo buscar até os 7,50. E aí a transmissão cambial faria a inflação voltar para a perigosa casa dos 6% a 8%. O Banco Central se veria forçado a asfixiar a economia com juros cavalares em meio a uma recessão profunda. O que nos traz de volta ao começo de tudo, né? Fica evidente que a taxa de câmbio é muito mais do que o humor passageiro de operadores em Nova York ou na Faria Lima. Com certeza. Ela é a síntese, o espelho cruel de todas as nossas contradições estruturais. A fartura da natureza que acaba esmagando as fábricas. O desejo de consumo freado pelo medo inflacionário. E o resumo prático de toda a análise de hoje é que a solução definitiva para a montanha-russa cambial
não vai ser encontrada em intervenções diárias ou na mesa de operações do Banco Central. O escudo contra a volatilidade global e a saída para a armadilha do subdesenvolvimento estão nas reformas fiscais e de produtividade profundas, né? Que finalmente curem a economia da sua fragilidade crônica. Isso mesmo. Bom, chegamos ao fim da nossa exploração de hoje e agora é o momento de cumprirmos com o nosso dever institucional e lermos o nosso aviso legal. Gostaríamos de lembrar que este material é um compilado de projeções e informações abertas de fontes terceiras e tem caráter meramente informativo e educacional. Não quero apresentar nenhum viés ideológico. Não constitui recomendação de investimento ou aconselhamento financeiro de nenhuma natureza. Projeções estão sujeitas a frequentes revisões de acordo com as novas informações obtidas, novos fatos externos e mesmo novas narrativas. De igual forma, desempenhos passados não são garantia de desempenhos futuros. Agradecemos demais a todos pela companhia durante esse mergulho profundo nas águas turbulentas da macroeconomia. Esperamos todos nas próximas análises. E para fechar, fica aqui uma reflexão provocativa. Se o valor da nossa moeda é ditado majoritariamente pela ansiedade do mercado financeiro global e pelas nossas ineficiências internas, até que ponto a economia que chamamos de local realmente nos pertence? Esse foi o Macroeconomia de hoje. Ficamos por aqui e vocês fiquem bem e atentos às nossas novas transmissões. Se inscrevam em nosso canal e sigam Macroeconomia nas redes sociais. Tchau!